aluno, semana 3 do nosso PET 4, do segundo ano de filosofia. Então, nós já vimos nas 2 semanas anteriores a definição de ética e moral, a diferença, a distinção, a relação entre elas. E agora a gente começa a perceber alguns tipos de morais ou éticas dentro da história. E uma delas, muito importantíssima, está inserida nas filosofias helenísticas, que nós temos 4 como principais: ceticismo, epicurismo, estoicismo e cinismo. E estão ali naquele contexto da filosofia clássica, ali no período da Grécia, principalmente com a presença de Alexandre Magno, que começa a difundir o mundo helenístico, a cultura grega, pelo mundo, com as suas conquistas, levando até o Oriente também. E o Alexandre Magno, ele foi conquistando, só que o tipo de governo dele mudou radicalmente o modo de vida dos gregos, porque os gregos, então, desenvolvidos nas cidades-estados, cada cidade independente, criavam suas próprias leis e a participação mais do povo, dos cidadãos. Então tinha uma característica bem democrática. Com Alexandre Magno começa então a centralizar o poder em suas mãos, no seu governo, e isso foi vamos dizer assim, uma frustração muito grande para os gregos, uma mudança muito radical no modo de vida deles. Então eles ficaram muito decepcionados. Realmente foi um período muito difícil para entender toda essa centralização de poder. E aí a busca dessas filosofias corresponde a um modo de vida diferente, a um tipo de ética agora, um tipo de cuidado consigo mesmo, com o mundo, e que tem como ponto essencial aí a busca da ataraxia. O que é a ataraxia? Já que nós estamos nesse mundo conturbado e de poderes centralizados, eu tenho que buscar a, a mim, a ressignificar a minha vida, buscar um equilíbrio maior, uma tranquilidade e ficar indiferente a esse mundo, ficar apático a ele, mas não no sentido passivo, mas ativo. Então, agir de uma maneira que essas estruturas, esses padrões agora criados, e eu não adequo a eles, eu não concordo com eles, então eu faço uma contraposição de um modo de vida que eu vou ter. Então, durante a nossa história, a gente sabe que é complexa essas maneiras de olhar, e o que representou o Alexandre Magno em toda a conquista foi fazer com que muitas pessoas, pensadores, mudassem esse modo de olhar o mundo. A filosofia helenística, ela correspondeu então a esse desenvolvimento intelectual, não é algo pejorativo, mas é algo bem estruturado, com pessoas assim de grande influência, pessoas que tinham um, um princípio intelectual de influência muito grande, que estavam envolvidos ali, que envolviam temas tanto do pré-socrático como temas ali no espírito de Sócrates da filosofia clássica, que é voltada ao ser humano, voltada à ética, a ideia do homem no mundo, né, da sua. Então, que os homens cuidem de mudar é o princípio deles. Mudar radicalmente seu juízo de valor, seu modo de pensar e ser. E isso só é possível mediante a paz interior e a tranquilidade da alma. Igual eu disse, esta é a busca, o objetivo das filosofias helenísticas, a ataraxia. O helenismo é marcado basicamente pelo paganismo também, pela crença da capacidade humana. Então, o paganismo começa a ter uma influência muito grande, e o paganismo ele
tem essa etimologia. Paganos é aqueles que estão na zona rural, que habitam o campo, então eles têm o costume de cultuar deuses da colheita, relacionados à natureza, então eles são mais politeístas, né? Aí vamos ver aqui as quatro principais filosofias helenísticas e mais algumas concepções da época ali que começaram a mudar posteriormente depois. O cinismo, que hoje tem um sentido muito pejorativo, né? Que eu coloquei aqui, é até um câncer na nossa sociedade, né? A gente vê isso muito presente nos políticos. Eles falam uma coisa, depois faz o contrário e vão na mídia dizer que fizeram o contrário daquilo que fizeram. Então, o cínico é aquele que é falso, né? E tem, que a gente fala no senso comum, tem toda uma cara de pau. Mas a filosofia cínica da filosofia que faz parte dessas filosofias helenísticas não tem nada a ver, que é o farmacon, né? Os remédios para a gente superar essa dificuldade aí da mudança radical que houve na Grécia, causado principalmente por Alexandre Magno, né? Centralizando muito poder. O significa cão. Então, o cinismo é você ficar desapegado mesmo, não seguir nenhuma regra social, viver como a natureza. Então, muitos, até Diógenes, que é um representante aí do cinismo, o cinismo ele nasce em 400 a.C., fundado por um dos alunos de Sócrates, chamado Antístenes. Mas só que o mais famoso é o Diógenes representante, aquele que vivia no barril, né? Que a gente tem até como referência um dessas séries do Chaves, que mostra o Chaves é muito pobrezinho, vive desapegado, tranquilo ali. Então vem lá essa referência do Chaves, vem lá do Diógenes, que era um cínico, porque ele vivia ali só com um pedaço de pano, desapegado, porque se você pensar uma pessoa desapegada, ela não vai ficar presa a essas mudanças que tem de governantes, de situações, tá? Ela fica desapegada. Eles viviam conforme a natureza, porque eles defecavam, faziam tudo que a gente faz às quatro paredes, um banheiro, em qualquer lugar, se masturbavam em praça pública, então faziam coisas assim como se fossem animais, né? Então viviam desapegados mesmo. Tem um caso do Diógenes, o Alexandre Magno, então a gente não pode pensar que esses sujeitos eram simplesmente pessoas isoladas, não, eles tinham uma grande discípulos, tinham uma grande influência no pensamento de muitas pessoas. Até o Diógenes era muito admirado. Tem um caso aí que é uma anedota, né, relacionado com ele, com Alexandre Magno, que vai um dia lá visitar ele e oferece para Diógenes, eu te ofereço o que você quiser, sou poderoso e eu sou um admirador seu, e o Diógenes pede que ele possa sair da frente porque estava atrapalhando ele tomar o sol. Tão grande era o desapego representado ali pelo Diógenes nessa filosofia, cinismo. Então eles contestam os apegos materiais, as pompas da sociedade, as ambições de riqueza, luxo, ostentação, tudo isso é coisa mínima. Para os cínicos, a felicidade mesmo significa esse desapego desses bens e viver conforme a nossa natureza, sermos livres, né? Então isso daí era um modo de poder superar tudo que estava acontecendo naquele período. Outra filosofia, o estoicismo, muito conhecido também, da Estoa, que significa pórtico. Então, estoicismo é aquelas pessoas que ficavam na entrada das cidades, toda a cidade sempre tem aquele pórtico de entrada, né? Aquele muro, a entrada, uma porta muito grande. Então, as pessoas ficavam ali, recebendo umas outras. Tem como seu fundador principal Zenão de Sítio. Então, discutindo questões da vida, da sociedade. Para o estoico, todos nós somos iguais em natureza. Há uma diferença com os cínicos, porque o estoico ele se interessa assim, pela política e declarava que a ética e a moral são exigências para uma vida correta e austera.
eles têm essa recusa do prazer, que é prazer, e a indiferença pelas situações na vida, mas eles buscavam uma vida. Então, tem a recusa do prazer, que não tá, tem uma diferença aí com o cínico, que ele vive conforme a natureza, mas não é o prazer, é o prazer para que possa racionalizar um pouco mais, ter esse equilíbrio de vida. E para que possam, com certeza, ter sentido na vida, buscar, participavam da política, mas de forma bem racional, para ter esse sentido de vida, para buscar superar o que estava acontecendo na época. O epicurismo, chamada essa filosofia, porque vem do principal expoente, que é o Epicuro, a chamada filosofia do jardim, e nesse caso aqui, eles sim diziam que a felicidade estava relacionada aos prazeres humanos, mas faziam diferença entre prazer moderado e esse prazer que muitas das vezes leva as pessoas ao desequilíbrio. Então você tem que ter um pouco mais de racionalidade para atingir o prazer. O cético, que é o que duvida de tudo, uma pessoa cética, eu sou uma pessoa cética, que duvido de tudo. Tem dois grandes nomes, que é o Pirro, alguns consideram como fundador do ceticismo, e Sexto Empírico. Então nós vamos ter, depois da modernidade, David Hume, então outros representantes aí do ceticismo na história, né? Montaigne. Mas o ceticismo ele é importante na história, porque ele começa a duvidar, o duvidar de tudo, ele não acredita numa verdade absoluta, num poder absoluto, em que a Grécia estava passando, Alexandre Magno agora conquistando, sendo aquele representante, o grande rei, e aquilo que aconteceu com as cidades-estados, então esses governos que foram aparecendo autoritários, é um modo de você começar a questionar sobre tudo que estava acontecendo. Então, ele tem a atitude de suspender o juízo, é uma atitude contrária ao dogmático, ao dogmatismo. Dogma é aquilo que é a verdade, né? A pessoa já tem a verdade, a certeza da felicidade, um bom governo. E o cético é aquele que vai duvidar sempre dessas verdades absolutas. É a pessoa que questiona. Duvidam apenas de coisas que não podem ser explicadas de forma direta. Então é bom a gente pensar nisso, que as dúvidas vêm principalmente de coisas que a gente não tem a certeza ali, não é tão simples, é bem complexo. E depois dessas filosofias, aparecem também, não fazem parte diretamente da filosofia helenística, mas tem consequências, alguns vão colocar dentro, mas tem consequências, que é o neoplatonismo, que vai ter uma expressão muito grande posterior, principalmente no cristianismo. Vem com Plotino, neo porque é novo, platonismo de Platão, uma nova leitura de Platão, colocando agora uma experiência mística aí, que já integrando aqui, que é o místico, né? É aquele que busca uma purificação da alma, busca transcender, busca esse equilíbrio do universo, muito mais as questões físicas, essa busca retomar essa ordem do cosmos, né, do universo. E quando a gente fala de Platão, Platão, ele, para explicar até esses dois aqui, Platão ele tem como centro na sua filosofia a teoria das ideias, de que a verdade está no mundo das ideias. A nossa alma, a gente sabe que esse mundo é passageiro, esse mundo é de sensibilidade, de sentidos, tem um valor, mas ele é apenas uma cópia. O verdadeiro mundo está no mundo das ideias, na razão. O neoplatonismo e o misticismo depois vão puxar pelo que nós hoje entendemos de um outro mundo, né? Um mundo onde está Deus, o paraíso, a transcendência, e tudo isso é um modo até de, se a gente pensar, muitas pessoas vivem nesse tipo de pensamento, que o verdadeiro místico ele integra com a vida, com a realidade, mas um passinho só que você dá, você acaba vivendo num mundo que
é um outro mundo, onde não existe, né? E você começa a desprezar essa realidade. Então você começa a viver como muitas pessoas hoje vivem na religião, pensando sempre no paraíso, em outro mundo, e não se envolvem, porque acham que esse mundo é terrível, esse mundo essa política, é tudo. Aí acaba negando aquilo que é a vida. Isso é o perigo, né? Mas era um modo também de poder escapar dos problemas da realidade. Entre a realidade e você buscar esses remédios para poder superar, um passo a mais você acaba fugindo da realidade. Isso se torna uma fuga, né? Nós temos aí as questões da semana, muito importante para a gente pensar e refletir sobre a antiguidade clássica e as filosofias pagãs, o estoicismo, sobre a obra de Alexandre, tudo questões objetivas. A gente espera aí que vocês façam boas leituras e essa ética dentro das filosofias helenísticas nos ajudam a pensar como muitas coisas que a gente vê hoje, muitas situações de fuga ou como superar certas realidades, a gente tem toda essa reflexão aí para ajudar a gente a amadurecer. Boas leituras, bons estudos e fiquem aí também com a segunda parte que a gente analisa uma questão aí do Enem de 2017. Um abraço. Então, alunos, nessa segunda parte a gente vai estar como todos os vídeos que a gente grava no canal em relação ao estudo aqui da filosofia, sempre trazendo uma questão do Enem, para os alunos que estão se preparando aí para o Enem, para fazer aí uma recapitular o conteúdo, uma recapitulação do conteúdo, ou até mesmo perceber pegadinhas, perceber técnicas que podem ser utilizadas aí para identificar as questões, tanto de filosofia, como interpretar outras que vão perceber aí alternativas que são muitas das vezes dúbias, que trazem sempre alguma coisa que para confundir os alunos. Essa questão que nós escolhemos, 2017, uma questão que tem como tema os direitos humanos, universal, o iluminismo. Então, a questão fala o seguinte: fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem, foi no século XVIII, em 1789, precisamente, que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários, por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades, o iluminismo. Correlacionando, aí nós temos aí o enunciado. Então o texto ressalta aí a criação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e aquele período ali do século XVIII, XVII, XVIII foi muito importante na história humana lá na França com o iluminismo. E o enunciado correlacionando temporalidades históricas, então os tempos históricos, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem como uma de suas bases então vamos ver aqui, a alternativa que é a correta é a universalização do princípio da igualdade civil, que é a resposta certa, porque o iluminismo traz os direitos humanos, eles não são de um país, de um povo, mas eles são universais. Então, a universalização desse princípio. Qual que é o princípio? A igualdade civil, todos nós, quando falo de direito civil, é de todas as pessoas. Não é de empresa, não é de instituição. Todos nós somos iguais perante a lei, dependendo da raça, da cultura. Então, essa universalização dos direitos. Então, o iluminismo foi um movimento de ideias que ganhou aceitação entre intelectuais no século XVIII, inspirou movimentos revolucionários como a Revolução Francesa. Então, o iluminismo teve esse motor para ajudar na Revolução Francesa. Entre outras coisas, os iluministas acreditavam que todos os homens nascem iguais e possuem direitos naturais, que o Estado deve respeitar os chamados direitos civis.
que é o direito de todo ser humano. Entre esses direitos estão o direito de ir e vir, a liberdade de expressão e pensamento, a liberdade religiosa. O autor do texto relaciona as discussões da atualidade sobre os direitos do homem e do cidadão com a Revolução Francesa, iniciada em 1789, baseado nas ideias iluministas. Em ideias iluministas, que rompeu com o antigo regime francês, aquele regime ainda com resquícios e baseado na monarquia, instituindo, a partir da promulgação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um princípio universal de igualdade. E por que não são as outras alternativas? Sempre é bom a gente ver as outras, principalmente tem uma delas que sempre o Enem, ele é assim, vamos perceber que sempre tem alternativas que são bem contrárias àquilo que é a resposta certa, àquilo que está pedindo. Mas tem alternativa que aproxima, ela está certa na sua afirmação, mas talvez, aí que está a pegadinha, ela não está ligada ao que está pedindo aquilo que é o enunciado. Ela pode até ter ligação com o texto. Então, sempre o aluno ele tem que se direcionar para o enunciado. Vamos ver, se o enunciado ali dissesse assim, qual o movimento que está relacionado com o texto. Então, a gente sabe que é o iluminismo. Mas, de repente, tem ali Revolução Francesa, promulgação dos direitos humanos. Então, tem coisas que vão estar no texto. Mas o que o enunciado está pedindo? Então, o enunciado aqui pede como que é a base desse pensamento que está relacionado com o texto. Então, ó, a letra A e a letra B, que relacionam com escola, com o contexto escolar, ali não fala de contexto escolar. Então, o enunciado, o texto não está falando nada sobre contexto escolar. Principalmente na letra B, as ideias iluministas até contrapõem a moral cristã. Agora a letra C, divulgação de costumes aristocráticos. Costumes aristocráticos são o costume dos melhores. E não, ali é a busca dos direitos civis universais, que todos nascem iguais. Numa aristocracia, existem aqueles que conseguem, aqueles que são os melhores, né? Aqueles que se dizem os representantes do povo. A letra D. Aí a letra D, que é interessante, que ela está ligada aí ao iluminismo, que é a socialização do conhecimento científico. Não que está ligado, mas o iluminismo procurou socializar também o conhecimento científico que vem aí da modernidade, porque a razão é um princípio muito importante. Mas só que no enunciado não está relacionando, porque ali a promulgação dos direitos universais não está querendo focar na razão, no conhecimento científico. E essa socialização do conhecimento científico também ela está lá no contexto do iluminismo, mas ali o enunciado direciona para o texto, e no texto não tem esse foco no conhecimento, mas sim na universalização dos direitos civis. Então há uma valorização sim da modernidade aí, que são seus frutos, mas porém aqui não está dizendo, não está relacionando com o texto científico. Então vão ter alternativas que têm até uma afirmativa correta, mas você tem que saber o que o enunciado está pedindo, se ele direciona para o texto, o que o texto está como central ali. Então essa foi uma questão de 2017, do iluminismo, que ressalta aí a modernidade, já caminhando para a contemporaneidade, e que são elementos aqui que aparecem. Claro que tem os elementos históricos, mas o elemento filosófico é muito importante. E fica essa dica, sempre ressalte, observar questões anteriores para você criar técnicas, observar mesmo, tanto recapitular os assuntos, como também perceber essas minuciances, esses detalhes que fazem parte de quem está estudando, se preparando para uma prova igual ao Enem. Bons estudos, boa leitura e até a nossa próxima aula.